A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. E abra, por favor, agora, no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Nós vamos fazer aqui a leitura apenas do versículo de número 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 8. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Todos acharam? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 8, minha gente. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém? Vou ler pela segunda vez. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Você crê nesta palavra? O que Elias acabara de comer aqui era pão e água, que o anjo do Senhor havia trazido para fortalecê-lo. Elias estava exausto fisicamente falando, ele tinha andado muito. E por que ele tinha andado muito? Elias estava sendo perseguido. Elias tinha sido jurado de morte, ele precisava se esconder. Mas o cansaço de Elias não era só físico, era também espiritual. Elias já não aguentava mais. Elias estava extremamente cansado. Sabe quando você mentalmente, fisicamente e espiritualmente você diz assim: basta, chega, não dá, não consigo, vou desistir. E no caso do Elias, ele chegou a tal extremo que até para morrer ele pediu: Senhor, tira a minha vida, basta. Eu sei que é muito pesado o que eu vou perguntar, mas não precisa você falar em voz alta, nem muito menos levantar sua mão. Mas eu particularmente creio que praticamente todas as pessoas, por um dado momento da vida, já pensou que a morte era a solução, independente de idade. Independente de idade. Já teve gente que pensou assim: morrer é o melhor. Independente se é adolescente, até criança, adulto principalmente. Ela chegou a um nível tão difícil, a um cansaço físico, mental, espiritual, a uma fraqueza tão extrema, que ela pensou: morrer é melhor. Mas pastor Paulo não disse isso? Disse: mas no tempo de Deus, a morte para o crente é melhor do que viver sim, mas no tempo de Deus. Amém? Porque Deus é quem tira a vida e também dá a vida. Você crê nisso? E não é ruim você pensar isso. Não se sinta mal. Também não é bom. É por isso que eu creio que Deus marcou esse dia de hoje para enviar um anjo e levar pão e água para você comer, para você beber, e em nome do Senhor Jesus, você sair daqui hoje fortalecido, para encarar a sua vida de frente, porque se está difícil até hoje, pode se preparar que amanhã pode ficar mais difícil ainda, e você precisa de forças para ir em frente.
Quem quer sair daqui muito fortalecido, diga glória a Deus. Você crê que o Senhor vai nos fortalecer através desta palavra que Jesus disse que é alimento? Quem crê nisso, diga amém. Versículo 8, eu leio, a igreja lê comigo. Levantou-se, com fé, minha igreja, levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Diga, eu vou caminhar até o último dia, o dia que Deus permitir. Você crê na palavra? Então desocupe as mãos e faça agora o melhor para dar para a palavra de Deus uma linda, bendita, gloriosa salva de palmas. Vamos aplaudir, minha gente, vamos aplaudir. E enquanto você aplaude, vai dando glória. Dilata bem os teus lábios, abre a tua boca e diga glória a Deus. Para que os teus aplausos, para que o teu brado de glória venha alcançar a todos que nos ouvem à distância, através do programa de rádio, através da internet. Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém está aqui para ouvir homem, mas todos queremos ouvir tua voz. Que o homem diminua, que o Senhor cresça. Em ungir os lábios do pregador, toma a boca do mensageiro, remove os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia a tua palavra nesta noite com unção, com poder e autoridade, e que a tua palavra vá trazendo fortalecimento e produzindo resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis tomar assento, por gentileza. Podeis se assentar. Igreja, a vida do ser humano é tão pautada em altos e baixos, que de um dia para o outro, você pode estar muito bem, mas no outro dia você pode estar muito mal. Como também pode acontecer totalmente ao contrário. Um dia você poderá estar mal, para baixo, e já que a palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, no outro dia você pode estar muito bem. O caso de Elias mostra justamente isso. Elias é considerado por muitos um dos maiores profetas da história. Elias é visto como um dos grandes profetas, porque diferente de alguns outros, como por exemplo Isaías, o profeta messiânico, Elias foi um profeta que, além de profetizar, ele operava milagres. Quando Elias abriu a boca para dizer que não iria chover, e assim realmente aconteceu, não caiu água em Israel durante 3 anos e 6 meses, isso testifica o poder, a autoridade de Deus na vida do profeta Elias. Quando Elias se depara diante do povo de Deus e lança aquele desafio, primeiramente trazendo uma dura exortação para o povo de Israel: se vocês consideram que Deus é Deus, então tomem uma decisão hoje, parem de ficar em cima do muro, parem de cochear entre 2 pensamentos, sigam a Deus e ponto. Mas se vocês também creem e reconhecem Baal como o Senhor, então sigam a Baal. O povo não responde, e Elias lança aquela proposta, dizendo: vamos preparar um sacrifício, um holocausto, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Elias está disputando nada mais, nada menos do que contra 450 homens, como também ele disputa contra a incredulidade do povo de Israel, que também não estava crendo nele. E mesmo assim,
Elias faz uma oração tão rápida comparada ao tempo que os profetas de Baal ficaram implorando para Baal responder, uma manhã inteira. A oração de Elias foi tão rápida que em questão de segundos, Deus o respondeu. Para você ver a intimidade que Elias tinha com Deus. Eu oro e não chove. Amém, pessoal? Eu oro e o fogo cai do céu. Alguém diz que tem uma nuvem bem pequena e um céu claríssimo, tamanho da mão de um homem. E eu tenho tanta autoridade e fé para dizer que era o sinal que a chuva iria descer. Porque uma coisa é fato: Elias tinha muita intimidade e muita autoridade do Senhor na vida dele. Pouco tempo depois, Elias está para baixo, Elias está chorando praticamente, Elias está lamentando, se sentindo só, porque ele se sentia só. Elias está cansado fisicamente, porque ele tinha passado 3 anos e meio se escondendo de Acabe, e agora jurado de morte por Jezabel, ele vai ter que se esconder de novo, porque quando a rainha Jezabel fica sabendo que todos os seus 450 profetas, olha isso, acabaram de ser mortos a mando de Elias e pelo próprio Elias, ela fica indignada. E ela manda um recado para Elias dizendo: diga a ele que o que aconteceu com os profetas de Baal acontecerá com ele. Amanhã a essa hora, o que Elias fez com os meus profetas, com ele eu farei também. É como se Elias ouvisse: você tem menos de 24 horas de vida, você está jurado de morte. Eu penso que ele tinha pensado: já que Deus me mandou ter com Acabe e resolveu mandar a chuva, eu não vou precisar mais me esconder. Mas lá estava Elias mais uma vez ter que correr para o deserto e se esconder. Ele estava cansado fisicamente também. Quantas pessoas estão cansadas aqui? Pode ser sincero, sim ou não? Fisicamente mesmo falando, alguns aqui vieram direto do trabalho. Alguns aqui, como eu, muitas vezes, principalmente aos domingos, porque a gente no domingo sai de casa por volta de 7 horas e chega em casa às vezes 11. Primeira coisa que eu quero fazer é tirar toda essa roupa, tomar um banho e poder deitar. Por quê? Porque o cansaço físico mexe muito também com a nossa mente, é ou não é? Porque Elias também estava cansado psicologicamente falando. Mentalmente falando, Elias estava muito cansado, decepcionado, frustrado, e mais uma vez se sentindo assim: e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Senhor, basta, chega, para mim já deu, não consigo mais. Desisto, cansei de tudo isso, me leva, porque morrer para mim é melhor. Morrer hoje é a maior bênção que eu poderia receber do Senhor. E ele ainda diz assim, ó: não sou melhor do que meus pais, querendo dizer, eu sou fraco comparado aos que vieram antes de mim. Mentira logo, Senhor, para mim já deu. Quantas vezes você já passou por essa situação? Quantas vezes você olhou para a sua vida? Quantas vezes você olhou para tudo à sua volta e já pensou em largar tudo e desistir? Quantos aqui já pensaram em voltar para o mundo? Não fique mal em reconhecer isso não, mas eu não tenho nem medo de falar. Muitos aqui já pensaram em voltar para o mundo. Por quê? Porque uma das coisas que fez Elias pedir a morte,
Quer anotar? Anote aí, por favor. Foi o sentimento de fracasso. Elias estava se sentindo, entre muitas outras coisas aqui, derrotado, fracassado, perdi. Tudo o que fiz até hoje parece que não valeu a pena, foi tudo em vão. Eu penso que quando Elias faz aquela proposta, e ele ora, e Deus manda fogo do céu, ali ele tinha resolvido tudo. Todo o povo ia crer, não nele, mas em Deus. E eu particularmente acredito, aqui é uma opinião minha, que até Jezabel e Acabe poderiam reconhecer que Deus era o único Deus. Talvez Elias pensou, agora não tem como. Depois desse sinal, depois de tudo que aconteceu, além do povo se converter, eu penso que até Acabe e Jezabel também irão reconhecer que Deus é Deus. Elias acaba de fazer tudo, a notícia chega, Elias, é melhor você fugir, porque a rainha determinou a tua morte. Fracassei, porque independente de tudo que fiz até hoje, olha o meu fim, vou morrer. O exército inteiro está à minha busca. É assim então que a minha vida termina? É assim então que o meu ministério acaba? Quer dizer que tudo que eu fiz não valeu a pena? Fracassei. A sensação de fracasso é uma das piores que uma pessoa pode sentir. Imagina o seguinte: você pôs todas as suas esperanças em algo, você depositou toda a tua confiança em algo, independente do que seja, e aqui entra um projeto de vida, aqui entra muitas vezes também um relacionamento, aqui entra muitas coisas, algo que você colocou todo o seu empenho, toda a sua força, todas as suas esperanças, e de repente deu errado. Você fracassou. E aí o que é que muitos pensam? Qual é a conclusão que muitos chegam? Não está valendo a pena continuar. Não está valendo a pena ser assim. Não está valendo a pena continuar da forma que está. Se antes eu não tinha Deus, eu até entendia. Afinal de contas eu vivia no pecado. Afinal de contas eu levava uma vida promíscua aos olhos do Senhor. Realmente não tinha como Deus me abençoar. Eu tinha que perder mesmo. Eu tinha que fracassar mesmo. Eu tinha que ser um derrotado mesmo. Porque eu plantava para isso. Eu plantei vento e colhi tempestade a minha vida toda. Mas agora eu me converti. Calma aí, entreguei minha vida a Jesus, batizei nas águas, tomo santa ceia, vou na igreja, faço campanha, oro, busco, e ainda, em muitas oportunidades, vejo as coisas dando errado e ainda fracasso. É melhor voltar para a vida de antes, é melhor voltar para o mundo. Quantas pessoas já pensaram em voltar para o mundo? Porque tiveram, e eu quero que você guarde isso no seu coração, algumas derrotas na vida, porque você perdeu algumas batalhas, e é totalmente diferente de perder a guerra. Quem concorda comigo? A guerra ainda não acabou. Você entende isso? Você pode ter perdido uma vez, ou quem sabe até duas. A vida é cheia de altos e baixos, mas você tem que ter em mente que a guerra ainda não acabou. Você está em guerra, e uma coisa eu garanto para você: na presença de Deus é muito melhor, na presença de Deus é muito mais certo.
a tua vitória, porque no mundo você não tem um que vai lutar por você, mas na presença de Deus, você tem um que vai lutar em teu favor. E um dos nomes que ele responde é Senhor dos Exércitos, General de Guerra, aquele que luta por todos aqueles que nele confiam. A guerra ainda não acabou. Você pode ter fracassado uma vez, quem sabe duas, mas amanhã vai vir as vitórias. Quem crê nisso, diga amém. Diga comigo, não existe super crente. Todos aqui já passaram e ainda passarão por um momento igual ao do Elias. Não vão pedir a morte, creio eu. Talvez alguns até já disseram isso. E não foi só Elias que pediu para morrer, Paulo também. Paulo disse que era melhor morrer. Moisés também pediu para morrer, não sei se você sabia disso. Por quê? Porque o peso da vida, e no caso deles, o peso do ministério que compõe a vida deles, é um peso que nem todo mundo está disposto, muitas vezes, a carregar por muito tempo. Cada uma aqui tem um fardo pesadíssimo. E não diga que o fardo do seu irmão é mais leve do que o seu, porque talvez você possa carregar um peso que o teu irmão não pode. Amém, minha gente? Mas tem horas que você não está mais disposto a carregar. Por quê? Porque você está cansado. Uma segunda coisa que fez com que o Elias pedisse a morte, anote: solidão. Elias se sentia só. Um dia ele disse para Deus: Deus, só sobrou eu. Depois Deus falou para ele que nem todos tinham se curvado para Baal. Quem conhece a história sabe. Mas Elias não sabia, porque ele estava há 3 anos praticamente isolado. Ele achava que só ele é que servia a Deus. Ele se sentia só. E quando ele olhava para a tarefa que ele tinha, para o desafio que ele tinha, ele pensava: como sozinho eu vou conseguir vencer tudo isso? Se o fracasso é ruim, se a sensação de fracassar em algo, se a sensação de perder é ruim, a sensação de estar só também é muito difícil de lidar. Nem todo mundo consegue lidar com o que se chama solidão. E o pior não é estar sozinho literalmente. O pior é estar ao lado de pessoas, mas se sentir só. Quem está compreendendo isso? Porque se você está sozinho mesmo, você já sente algo ruim. Poxa, tudo para uma pessoa só é complicado. É fato, depende também muito de como aquela pessoa encara a vida. Tem gente que vive só muito bem, obrigado, viu? E tem gente que diz que muitas vezes é melhor estar só do que mal. Quem já falou isso aqui alguma vez? E teve gente que já esteve ao lado de alguém, mas pelo fato de esse alguém não ser alguém presente, lhe deixava só. Aí foi que essa frase fez mais sentido ainda: é melhor estar só do que mal acompanhado. Ainda que a Bíblia diga que não é bom que o homem esteja só. Nunca esqueça isso. Solidão, minha gente. Solidão. Nem todo mundo consegue lidar com a solidão. Tem gente que se isola porque quer. É bom deixar isso claro. Tem gente que se blinda, tem gente que se separa, tem gente que se isola, e muitas vezes a pessoa faz isso sem perceber, é dela, e isso é prejudicial. Porque ainda que diga-se é melhor só do que mal acompanhado, ninguém vive completamente só.
em algum momento ela vai precisar de alguém. Quem concorda? Em algum momento ela vai precisar de alguém. Mas repito, quando você está rodeado de pessoas e ainda assim você se sente só, por quê? Porque falta apoio, falta incentivo, muitas vezes falta compreensão, muitas vezes falta carinho, muitas vezes falta amor, e muitas vezes falta a pessoa, né? Fisicamente falando. A presença física da pessoa muitas vezes falta. E aí é pior. Elias se sentia só, meu povo. Mas muito só. Essa barreira chamada solidão, só tem uma pessoa que pode vencê-la. E não depende de ninguém. Depende de você mesmo. Porque eu garanto para você, você só fica só se quiser. Amém, pessoal? Eu garanto para você, você só fica só se quiser. Primeiro, se você crê na palavra, em um Deus que vive e que reina, você nunca mais vai se sentir sozinho. Eu sou contigo aonde quer que andares, diz a palavra. E segundo, se você decidir ir em busca de alguém, eu não estou me referindo somente à questão do relacionamento, estou falando num contexto amplo. Eu creio que certamente você irá encontrar pessoas que irão pensar igual a você, que irão acreditar em você, que irão te incentivar, que pensarão da mesma forma, que terão a mesma visão. Talvez você apenas está olhando muito para baixo. Às vezes você está olhando apenas ao teu redor aqui, ó. Você tem que sair desse mundinho que você vive. Você tem que sair dessa sua bolha. E você tem que começar a aumentar os seus passos. Você tem que começar a dar voos mais altos, porque eu creio que Deus vai preparar pessoas para estar ao teu lado, para te ajudar, para te incentivar, para te dar o que você precisa, para te amar, para ser aquele que vai estar ao teu lado, aquela que vai estar ao teu lado. Quem está compreendendo isso, diga amém. Amém, minha gente? Isso é muito sério. Isso é algo que você precisa de verdade observar. Às vezes nós ficamos mal, por quê? Porque ainda não aprendemos a cuidar de nós. E às vezes nós não temos essa capacidade de cuidar de nós mesmos. Eu vou dar o exemplo meu. Tem gente que muitas vezes acha que o pastor, e aqui eu não estou falando eu, Fernando, eu estou falando o pastor no geral, é forte sempre, não sente dor, não chora, não fica mal, não tem dor de cabeça, não se estressa, não fica triste, e na maioria das vezes, tem gente que é tão egoísta, que ainda querem exigir que o pastor esteja sempre pronto para auxiliar alguém à igreja. E quando o camarada vem fazer a obra, ele sabe que realmente o problema dele vai ter que ficar da porta para trás. Quando a gente sobe no altar, a gente tem problema, mas aqui no altar não tem que ter problema. Amém? A pessoa pode estar triste, ela pode estar passando por um momento complicado, mas vai ficar lá da porta para fora. Tem que entrar nem no ambiente da igreja. E eu digo isso, por quê? Porque se eu não estiver bem para te ajudar, como é que isso pode dar certo? Amém? Imagina aí se eu venho aqui lamentar a minha vida.
primeira coisa que você vai pensar: o pastor está pior do que eu, vou orar por ele. Sim ou não? Mas não quer dizer que a gente não tem problema. Por quê? Porque todo mundo tem problema. O pastor ora pela igreja, o pastor jejua pela igreja, o pastor se sacrifica pela igreja, o pastor deixa de viver uma vida, muitas vezes, que ele escolheu para viver em prol da igreja. O pastor cuida da igreja, o pastor pastoreia a igreja. E quem é o pastor do pastor? Quem é o pastor do pastor? Quem é que ora pelo pastor? Quem é que jejua pelo pastor? Quem é que dá uma palavra de ânimo, de incentivo ao pastor? Amém? Às vezes a pessoa, ela quer exigir o pastor a fazer isso, a fazer aquilo, a se doar de domingo a domingo pela igreja. E a casa do pastor? E a família do pastor? E os filhos do pastor? E a esposa do pastor? Amém, pessoal? Mas sabe o que é que nós aprendemos? A nos pastorear, a nos cuidar. E sabe por que você tem que ter cuidado? Se você passar muito tempo triste, muito tempo para baixo, o diabo vai se aproveitar da brecha que você vai estar e vai começar a semear no seu ouvido: morrer para você é melhor. Você acha que a morte por meio de suicídio é só porque a pessoa estava triste? É só porque a pessoa estava para baixo? É só porque ela estava deprê? Você acha que o diabo não se aproveita não da situação? Ah, pastor, isso com crente não acontece. Vai nessa. E os pastores que já se mataram? E os pastores que já morreram? Amém, pessoal? Será que ele não foi não sugado a vida inteira? E nunca a gente chegou: pastor, como é que o senhor está? O senhor está bem? Como é que está seu filho? Como é que está sua esposa? Por que o ministério de muito pastor acaba? Porque metade do ministério do pastor é a mulher, é a esposa. Se você prestar atenção, o pastor da igreja é a pastora Jéssica, eu é que prego. E quando eu chego nos cantos, fica todo mundo com medo, não sei porquê. Eu vou chegando e o pessoal começa a correr, começa a se ajeitar. Não sei por que isso. Mas quem pastoreia a igreja é ela, pode prestar atenção, ela cuida do resto. Eu cuido da rádio, prego e lido com o ministério, mas quem pastoreia a igreja é ela. Ela cuida do ministério infantil, cuida da dança, cuida de teatro, cuida de coreografia, cuida disso, cuida daquilo, cuida de tudo, liga para as irmãs, manda mensagem para as irmãs, ela faz tudo. Se não fosse uma esposa que não fizesse isso. Sabe por que muitos pastores abandonam? Porque nem sempre ele consegue ter uma mulher assim. Amém, pessoal? Ele não consegue ter uma mulher assim. E às vezes ela não consegue ser assim, por quê? Porque também nem sempre alguém se importa com ela. E tem hora que ela não aguenta mais, ela diz, ou eu ou a igreja. E às vezes o cara está tão cansado que ele fala assim: você tem razão, é melhor nós cuidarmos do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa casa, porque senão a nossa família vai acabar. Só que tem uns que não aceitam. Aí sabe o que ele faz? O casamento acaba e ele segue no ministério, mas ele segue sem a esposa. E alguns, como eu já disse, chega ao extremo de tirar a própria vida. Quem está compreendendo?
Então o que é que eu faço? Satanás para trás de mim. Eu não dou nem uma só brecha, porque basta uma. E porque eu estou dando o exemplo da obra, se para nós que estamos no altar, presta atenção, que teoricamente, oramos mais, conhecemos mais a Bíblia, fazemos mais jejum, teoricamente somos mais fortalecidos, temos maior capacidade. Acontece, imagina com muitos que vêm à igreja, mas não oram, não jejuam, não conhecem da Bíblia, não são fortalecidos. No primeiro vendaval, na primeira tempestade, vai estar igual Elias, pensando em desistir. Quem está compreendendo? Por isso é que você tem que se apegar ao Senhor, por isso é que você tem que estar junto ao Senhor, porque ainda que você sinta-se abandonado por todos, ainda que você não tenha muitas vezes o apoio que você queria, ou alguém que possa estar ao teu lado, Deus vai sempre estender as mãos no momento, na hora que você precisar, para a glória e louvor do nome dEle. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Amém, minha gente? Então o que foi que Deus fez com Elias? Olha o que diz aqui no versículo de número 5, 1 Reis 19, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Anote isso: o Senhor o fortaleceu e trouxe descanso para Elias. A primeira coisa que você tem que buscar é se fortalecer em Deus. Diga para quem está ao seu lado: eu preciso me fortalecer em Deus. Diga de novo: eu preciso me fortalecer em Deus. Sabe por que eu pedi para você falar com você, mas olhando para alguém? Porque eu quero que cada pessoa, ainda que com tantas diferenças, seja como se você estivesse olhando no espelho e ouvindo você mesmo falar com você. Diga mais uma vez: eu preciso me fortalecer em Deus. Agora diga para você mesmo: eu preciso descansar. Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental e cuide da sua saúde espiritual. Descanse. Às vezes é você mesmo que está adoecendo por conta própria, porque você está querendo fazer tudo sozinho, porque você está querendo cuidar de uma família imensa, que está querendo trazer uma responsabilidade imensa para você, responsabilidade essa que você sabe que tem que dividir. Você tem uma família composta por várias pessoas. Você não pode querer resolver o problema de todo mundo. Você não pode querer abraçar todo mundo. Você não pode querer carregar todo mundo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? E você tem que descansar. Tem gente que diz que ficou 2, 3 noites sem dormir e acha isso normal, acha isso natural. Se você ficar uma noite sem dormir, você já tem que ficar preocupado, porque você pode estar à beira de um precipício. Você pode estar entrando numa fase da sua vida que pode se tornar irreversível. E às vezes é porque você acha que você pode carregar a sua casa inteira. Sim ou não? Às vezes você acha que você é responsável por todo mundo, e não é assim. A primeira coisa que você tem que fazer é chegar para quem quer que seja, para todos os envolvidos, e mostrar a realidade e dizer:
cada uma aqui tem a sua parcela de responsabilidade. Independente se eu vou na igreja ou não, se eu sou crente ou não, como alguns dizem, eu não sou obrigado a carregar minha família nas costas. Diga também para o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo: ei, não sou obrigado a carregar esse casamento sozinho, sozinha, porque você não é. Você nunca foi obrigado. Você carrega, desculpa a franqueza, porque quer carregar. Talvez você diga assim: não, pastor, é a necessidade. Mas às vezes, algo que você fez no início, você acostumou a todos. Você permitiu que fosse algo que continuasse. Hoje já faz anos. Tudo é o teu telefone que toca. Tudo é você que tem que resolver. Tudo é você que tem que dar conta. Se precisa de dinheiro, é só você que tem. Vai chegar um dia, se é que não já chegou, que você vai estar igual Elias: não aguento mais. Amém, pessoal? Quando não é a falta de descanso, é a falta de repouso que você não tem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Desculpa, tem vezes que você está perdendo seu tempo, você está deixando de aproveitar seus filhos, você está deixando de ver seus filhos crescer, você está deixando de ter muitas vezes uma família mais saudável, um relacionamento melhor. Por quê? Porque você só pensa no trabalho. Você só pensa em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar. Quando não é em trabalhar, soma-se ao item anterior, é querer resolver tudo e para todos. Problema com fulano que mora a 1000 quilômetros de distância, deixa que eu resolvo. Aconteceu um problema lá do outro lado do mundo, o telefone que toca é o seu. Você está sobrecarregado, você já não sabe mais nem o que faz, você não tem mais tempo nem para você. Você não sabe mais nem quer sair com seu esposo, com a sua esposa. Você não sabe nem qual foi o último dia que alguém deixou de falar contigo em relação a algo. Você tem que dar conta de tudo. Você vai aguentar por um tempo, mas uma hora a conta vai chegar e você vai estar cansado. Quem está compreendendo o que eu estou falando, diga amém. Elias come, bebe e descansa. Diga: eu preciso descansar. Diga: eu preciso descansar. Descanse a sua mente, descanse seus pensamentos, descanse sua alma, descanse seu espírito. Nessa noite, o Senhor Espírito Santo já está trazendo refrigério para esse lugar, paz para o seu coração. Você pode até sentir algum cansaço físico, mas o que está relacionado à alma e o espírito será eliminado nesta noite, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Continuando, minha gente, versículo de número 7, e diz assim, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e diz: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém, minha gente? Elias estava ou não fortalecido aqui? Estava ou não fortalecido o povo de Deus? Olha o versículo de número 9 em diante. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Anote isso. Deus revelou a Elias
Deus se revelou a Elias e lhe trouxe uma palavra de fortalecimento. Olha o que diz o versículo de número 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares e mataram os teus profetas. A espada, eu fiquei só. Ele achava que estava só. E buscam a minha vida para me atirarem. E me disse: sai para fora e põe este monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Diga: o Senhor não estava no vento. Continuando. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Diga: o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Diga: o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Agora diga: agora Deus falou com Elias e também está falando comigo. Amém, minha gente? Deus se manifesta de uma maneira suave, mansa e delicada. E em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Deus já está falando de uma maneira mansa, suave e delicada, dizendo para você: eu é quem te fortaleço nessa noite. Quem crê nesta palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.